Saia do operacional. A maioria dos empreendedores fala assim, é o quê? Vai pra praia e deixa o time tocar, você vê, ó. Você é do meu time, porque você falou um negócio, eu não acredito em um homem de sucesso que trabalhe 4 horas por dia, que não pisa na empresa, que tira férias 4 meses por ano e que perdure esse sucesso dele. Sabe por quê, irmão? Porque a cultura, ela precisa um pouco de transpiração e você tem que dar o tom. O lance não é ser o jogo, é ver o jogo certo. O que eu vejo isso muito, Lázaro? Eu vejo pessoas com modelo de negócio ruim, cara. E gente boa no modelo de negócio errado. Porque pra mim, modelo de negócio é uma arquitetura que você, como dono, você define jogar. Pegando premissas de regra que você precisa cumprir, mas é um jogo que você decidiu jogar. Porque eu vejo que pessoa certa no modelo de negócio ruim, trabalha, e só enxuga gelo. E eu vejo que uma pessoa, às vezes, mais ou menos, no modelo de negócio muito bom, intriga até o mercado. Principais características, fundamentais para um líder de venda. Cara, primeiro é apetite, Lázaro. Tem que ter esse apetite. Se não tem essa fome, cara, a área de vendas não é para pessoas castradas de testosterona do crescimento. E aí, galera do Padrinho Podcast, super episódio hoje, hein, cara? Eu tô trazendo um convidado aqui que eu já conheço há alguns anos. Esse cara foi o meu maior líder comercial um tempo atrás. Tem gente que vê ele na internet e fala assim, e ele tá ganhando dinheiro na internet. Eu já ganhava muito antes, tá? Ganhava muito antes, ganhava lá no convencional, no mundo convencional. Tem uma história toda aqui que hoje eu vou querer que ele conta do zero até agora como é que foi. Então, me aguardem, porque... Putz, o Padrinho Podcast hoje vai ser foda. Então, galera, não podia deixar de falar do Grupo Bom Pastor Multiassistência. Grupo Bom Pastor, mais de 40 anos de mercado, protegendo a sua família, mais de 1 milhão de vidas em carteira e agora com multiassistência corporativa. Quer engajar seu time, quer oferecer benefício por um preço baixinho? Clica no link Grupo Bom Pastor. 40 anos de experiência, mais de 1 milhão de vidas em carteira. E agora ajuda você a engajar seu time. Você que tem de 5 funcionários a 1.000 funcionários, o Grupo Bom Pastor tem o melhor pacote de benefício para você. E é óbvio, falando em educação corporativa, Capital Upgrade, quer melhorar a gestão do seu time? Clica no link aqui, fala lá, Paulo Vitor vai te atender, Capital Upgrade, fazendo gestão para você, que é empresário, e para você também que é executivo. E é claro... que, poxa vida, antes de eu entregar o presentinho que a Capital deixou para ele, eu tenho que anunciar esse cara, né? Meu amigo, cara que, tem uma história, acho que nunca na vida eu conheci um comercial tão forte. Você quer falar de venda? É esse cara. Eu não vou nem... Aliás, a internet todo mundo fala de venda, né? Mas vai contar um monte de história legal aqui para vocês. Meu amigo Caio Carneiro. Ô, Lazarão, deixa eu comentar aqui. Eita. Meu amigo de longa data. Tô feliz de estar aqui, viu, cara? Parabéns pelo projeto, pelo podcast. E tô bem feliz de estar aqui com você. Que bom, meu irmão. Ó, tem um presentinho aqui da Capital Upgrade. Oh. Você não bebe, né? Porque você é atleta. Não, mas eu recebo bem os amigos. Exatamente. Você vai lá em casa e você bebe. Exatamente. Pô. Animal, cara. Tá bom? Obrigado, viu? Irmão, ó, o que eu vou querer contar aqui? O que geralmente você não conta na internet. Coisa boa. Todo mundo acha que, quando veio aí outro dia eu comentei, a gente estava na Ironberg aqui, eu estava na Ironberg, surgiu um assunto lá, e estava falando negócio de venda, tal, comercial, por um acaso, né? Apareceu meu nome lá. Apareceu seu nome. Aí eu falei, rapaz, aí o cara falou, porque o Caio, na internet ele vende, falar, rapaz, o Caio vende antes da internet. Isso. Bem antes da internet. O negócio de venda não é que ele criou o Vende-se agora e ele entende de venda, não. A história de venda do Caio vem muito antes da internet. E eu te ferrei que eu contei quanto que eu te pagava de salário por mês. Eu falei, galera, esse cara trabalhou comigo 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, o mínimo que eu pagava por mês era esse X e o mais desse X. Ou seja, ele já ganhava dinheiro sem a internet. Cara, sabia que uma das coisas que eu mais me orgulho, né? Quando eu tô fazendo alguma convenção, pulando pra alguma empresa, fazendo alguma palestra, quando eu tô com os vendedores, a coisa que eu gosto mais de falar pra todo mundo é que, cara, eu não mudei de vida fundando empresa, vendendo startup, fazendo M&A, fazendo evento de liquidez. Eu mudei minha vida com comissão, bicho. É isso. Eu mudei minha vida, a vida da minha família, a vida dos netos que eu nem tenho, com comissão, pra aquela parada que, cara, eu acredito pra caramba na área comercial. Sou testemunha viva disso. Você é testemunha viva disso, Eu fazia o seu cheque. Você fazia o cheque. Exatamente. Os 3 anos trabalhando com esse cara foi animal. Pô, a gente só experiência boa. E eu faço questão de falar isso. Hoje, tendo empresa, sendo empresário, mas sabendo da força do evento de liquidez, né? Jogando o jogo do ético, que era um jogo que eu não jogava.
Sim. Mas tá tudo bem, eu era feliz não jogando aquele Claro, jogo pô. naquele momento. Claro. Mas do tanto que eu acredito que, cara, quando você tá numa empresa fértil, quando você tá numa área comercial que é recompensadora, quando você tá num instrumento que você consegue crescer, bicho, tu vai longe. Eu acho, Lázaro, que a molécula do DNA do vendedor é a mais próxima do empreendedor. Total. E se eu contar um negócio? Ah, Tem gente que fala assim, né? Uma venda resolve tudo. Eu falo que uma boa venda resolve quase tudo. Né? É uma proteção contra idiota na companhia quando você tem uma área comercial essa muito frase forte. eu acho brutal, velho. Por quê? Porque uma área comercial muito forte, ela traz margem. Margem é que protege a gente contra idiota. E, cara, primeiro quem manda é o consumidor, segundo quem manda é a força de venda. É isso aí. Aí terceiro, o resto é suporte. É isso aí. O resto é suporte. Primeiro quem manda na empresa, consumidor. Segundo, força de venda. E você tem isso na veia. Mas vamos começar o seguinte? Comecinho lá? Quem é o Caio Carneiro? Boa. Desde o comecinho, porque todo mundo acha que depois que Seja Foda que você surgiu. Exato, do que o livro explodiu. Na hora que você Ou da virou- internet, né? Instagram surgiu e tal. Seja Foda, aí veio o sim. Instagram, o Caio explodiu. É. E aí a conversa lá hoje falou, não, velho, tem antes, tem história antes. sim. Conta antes aí. Bom, cara, rapidamente, sou criado, nascido aqui em São Paulo. Filho da dona Meire e seu Clóvis. Hoje eu sou casado com a Fabi há 17 anos. Temos 3 filhos maravilhosos, a Bela e a Mia. E vai, encurtando assim, sempre fui um moleque muito sonhador. Eu sempre queria ser rico, mas nem sabia o que era ser rico. Mas eu só tinha esse desejo que eu queria ter acesso às coisas legais. Eu queria poder conquistar, progredir. Sempre fui muito competitivo, gostei de esporte. Talvez por sempre estar no mundo dos esportes, aprendia esse lance da competição, esse lance do desempenho. Você concorda que competição é fundamental para fundar um vencedor nos negócios na vida? Meus filhos, regra lá em casa. Esporte é um dos pilares que eu sustento a minha família, é Deus e esporte. Né? Então parece que é uma metodologia prática das emoções que você vai sentir. Ansiedade, receio, frustração, agonia, expectativa, levantou, caiu, levanta. Eu acho isso muito animal do esporte. E aos 19 para 20 anos de idade eu fui recrutado para ser vendedor. Encurtando vai a minha história ali, né? Aos 19 para 20 anos fui recrutado para ser vendedor. Eu era um cara que foi me apresentado numa reunião, um caminho no qual eu podia crescer. Cara, você tá no ponto A, se você fizer B, você chega no C, D, E, você pode ir até o F. Eu falei assim, cara, eu quero isso. Porque a área de vendas, eu acho que ela é um banquete para uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que quer crescer, uma pessoa que quer autonomia, uma pessoa que, sabe, aquela parada da meritocracia. E dentro da área de vendas que eu me encontrei. E aí, obviamente, como eu entrei dentro no setor, dentro desse guarda-chuva de vendas, eu entrei na venda direta, que você domina muito. Também foi uma coisa que você fez um jogo maravilhoso. E ali eu vi que eu poderia realizar os sonhos que o Caio tinha nesse lance de poder crescer, de poder conquistar, poder ter minha grana, poder comprar um carro, poder ter minha casa. E galera, ganhou um bom dinheiro, viu? Sua testemunha viva, hein? Não foi depois do livro, não. Já era antes, bem antes. Eu lancei meu livro, até minha história foi muito engraçada, assim, porque eu comecei a liderar extensas equipes de vendas, eu era novo, 20 anos de idade, cara. Eu entrei na venda direta, tinha 21, Você chegou talvez. a ter um exército de baixo. Quantas pessoas total, cara? Cara, Eu não lembro, velho. cheguei no pico ali, 135 mil distribuidores e consumidores. Caceta. No Brasil, quase 35, 40 mil distribuidores. Então, sempre liderei extensas equipes de vendas. E novo. E eu lembro que na minha história, eu fiz meu primeiro milhão de comissão. Você é Lázaro. novo, porra. Você tá com idade, Caio? Eu tô com 38. Menino. Mas eu fiz meu primeiro milhão de comissão, eu tinha 25 anos de idade. Em dólar, a empresa pagava em dólar, sempre fui distribuidor de empresa americana, pagava em dólar, então 25 anos. Lembro da época do dólar, o dólar estava em 50. Bons tempos. Bons tempos, o dólar era 1,50. E aí, 25 anos, e aí eu tinha uma extensa equipe de vendas, e a dor de time comercial é muito parecido, né? As dores de um vendedor é muito igual. Né? Aquela coisa, como eu me mantenho motivado, as perguntas eram sempre as mesmas. Aí apareceu a internet, isso em 2011. Apareceu a internet, apareceu rede social. Sim. Principalmente o Instagram. Sim. Aí aquele tal de Instagram, e aí para 2011, para 2012, eu comecei a gravar vídeos na internet pro meu próprio time. Eu usava de intranet, de comunicação interna. A maioria das pessoas que me acompanhavam trabalhavam comigo. Ficava lá te seguindo. Ficavam lá me seguindo, eu gravava como manter motivado, como você lida quando o mês está difícil. Aquele também, vídeos mais motivacionais, porque time comercial precisa de energia. E os vídeos começaram a sair. E os vídeos começaram a viralizar, editoras começaram a bater na minha porta. Alguns anos depois, falou assim, cara, você já pensou em escrever um livro? Eu falei, cara, nunca, mas com toda certeza, se fosse escrever, você seja foda, que era o grito de guerra do time. Né? Colocou coisa no final, bora, gente, seja foda. Aí eu lancei o Seja Foda em 2000 e comecei a escrever em 2015 para 2016. E o Seja Foda ficou viral.
E aí vendeu 11 milhões de livros físicos. Livro demais, eu não tinha noção do mercado literário. 11 milhões de livros, pô, foi o número 1, foi no Brasil, cara? Cara, durante 3 anos foi o número 1. Eu acho que 17, 18, 19 foi o livro mais vendido no Brasil. De negócios foi com toda certeza. Eu acho que foi talvez o segundo do Brasil de todas as categorias. Aí depois eu acho que 19 foi o do primo, do Thiago Negro. Um super irmão querido. Durante 3 anos foi porrada, ficou viral, cara, uma das celebridades. O livro tava muito bom, tava quente. Porque eu já treinava pessoas, eu já sabia qual coisa mexia mais, qual cutucava mais. Eu já sabia os conteúdos campeões. E aí... E foi assim que eu conheci o Flávio. Até a chegada do Vence, até a fundação, e a Buzz Editora era do Grupo Wiser Educação, no qual o Flávio é dono. Então aí foi minha aproximação com ele. E aí, depois... Eu lembro que na época que trabalhamos juntos, a gente trouxe o Flávio para fazer uma palestra. Nossa, porque Foi indicação sua, não foi? Foi total, porque o Flávio começou a vida dele como vendedor de curso de inglês, pô. Então eu me identificava na história dele. Eu vi um vira-lata que nem eu. Eu falo assim, eu sou um vira-lata de raça. Então, essa linguagem do vendedor, ele sempre carregou no DNA dele. Então, sempre conectou muito com a gente, e comigo, com o time. Mas essa foi minha aproximação com ele. E aí, próximo dele, ele foi plantando a semente em mim e falou assim, cara, já pensou de vir pro setor de educação? Na área de vendas? Ele queria expandir o grupo, ele queria abraçar a área de vendas, não só ficar no inglês. E eu nunca tinha pensado, porque eu não achava que a galera queria saber sobre vendas. Mas, resumo, em 2020, eu fundo o Vence. Hoje a gente é a maior escola de vendas do Brasil, tem mais de 55 mil clientes. Então hoje, desde produtos B2C, como cursos, pós-graduações, MBA, formações presenciais, e até o B2B, atendendo grandes contas como BMW, Honda, Cirela, Claro, Iven. Até o treinamento de venda desses caras. Pago, treinar a força de vendas, cara. Então, bem feliz, mas aquela coisa. Mas o Vence, você tem seus instrutores, treinadores, né? Claro. Todo o staff ali, né? Na Vila Nova Conceição, mas quando eu fundei o Vence, eu já era rico. E como que eu mudei de vida? Comissão. E eu nunca vou descolar, porque o Caio que eu mais mergulho é aquele Caio de 19 anos. O Caio que eu mais mergulho é o Caio que você conheceu. Total. Esse é o Caio que eu mais mergulho, bicho. Aquele Caio, sabe, na raça, sonhador, aquela coisa de, sabe, dentro do modelo de vendas que é raiz mesmo, é pega o telefone, liga e vai visitar cliente, pode parecer marrento o que eu vou falar aqui agora, mas eu conheci o Caio em Bahamas. É verdade. Uma viagem de reconhecimento. Uma viagem em Bahamas, viagem de reconhecimento. Tinha acabado de pisar, aí sentei num restaurante, sentou ele e a Fabiana, esposa, que também é outra campeã de venda, né? Tá bravo comigo. Entendeu? Aí sentei com os dois lá e aí a gente conversou. Primeira vez lá, em Bahamas. Foi muito legal. E, cara, você fez história na empresa. Você mandou muito bem. É uma pena, cara, que 90% dessas empresas, elas trocam muito de mãos, né? Elas surgem, saem, trocam de mão, vende para um, vende para outro. Eu acho que faltava continuidade. É o estilo do negócio. Eu acho que é o jogo também de empreender, assim, né? Você vê deal e vai. Empresas são feitas para ser vendidas, assim. Também concordo. É que neste segmento vende-se mais rápido. Vende-se mais rápido. Talvez tenha um giro, né? Empresas que tem uma... Precisa revivar. Você não lembra? Você veio da Monavi. Eu veio da Monavi. Aí depois foi a Junés. A Junés hoje foi pro Grupo Lacó. Do Grupo Lacó tá no outro agora, que eu esqueci o nome. Entendeu? É isso. Acaba tendo que ter aquele sangue novo e tal. Cara, mas eu tenho uma reflexão que, por exemplo, né? Eu vim de uma... durante os meus 15 anos de venda direta, vai arredondando, eu tenho a sensação que eu sempre fiquei no mesmo lugar, né? Porque eu comecei numa empresa, no qual ela foi comprada depois. Então, na minha cabeça, Era uma só. Era uma só, sempre no mesmo lugar. Obviamente, não sei quem já teve experiência aí. Você ficou mesmo? Você falou, velho? Cara, quase... Não. Quase 13. 13 anos? 2000 meados de 2010, assim. E aí... obviamente, eu acho que toda fusão... Eu converso isso muito com o Flávio, né? Ele fala que toda compra ou venda, ela é turbulenta. Porque tem aquela expectativa do anseio do futuro, né? E aí, como que vai ser a partir de agora? Né? Então, toda compra, obviamente, para quem é comprado e para quem vendeu, são sentimentos diferentes de como que é a junção. A empresa que foi vendida, a empresa a que adquiriu, são sentimentos diferentes. Mas tem aquela expectativa do futuro. E agora, como que vai ser? Total. Mas eu acho que quando é uma boa compra, quando tem uma sinergia... Por exemplo, nessa primeira aquisição, cara, pra gente foi animal. Então, pra gente foi animal. Mas eu concordo também que eu acho que business, eles foram feitos para serem vendidos. Sim. Acho que o suprassumo de um negócio é a venda dele, porque parece que é o reconhecimento público do valor do negócio. A empresa só tem 3 futuros. Ela ser herdada, sucedida, ela ser vendida ou ser fechada. Pense outro. Não existe. Então eu gosto quando ela tem o terceiro caminho, porque é aquela que é o reconhecimento do valor.
Ou vai ser fazer a sucessão para a segunda geração, terceira geração, quarta geração, ou você vai fazer o equity dela, vai se realizar, ou então vai ter que fechar, porque não tem outra opção. Sim. Entendeu? Não tem outra opção. Se o cara não tem sucessor e ele não vende, ele vai morrer. E aí? Verdade. Então vai ter que fechar. Então só tem esses 3 futuros aí. Minha opinião é essa. Deixa eu te falar um negócio. Antes da gente entrar mais na jornada atual, que eu quero saber muito. Cara, características fundamental. Quais são as principais características, as fundamentais para um líder de venda? Cara, primeiro é apetite, Lázaro. Tem que ter esse apetite. Se não tem essa fome, cara, a área de vendas não é para pessoas castradas de testosterona do crescimento. Não, cara, bicho. O cara tá com a testo baixa na área comercial. Não, é lugar para testosterona alta do quê? De progresso, de crescimento, de ambição. É cara dinheiro. que quer, cara. Isso aí. Então, é uma área de pessoas que estão querendo. Então, por isso que essa fome ela é decisiva na área comercial. Eu prefiro alguém muito faminto, que não sabe nada, do que um cara extremamente técnico, sem essa vontade de querer as coisas. Tá lendo meu pensamento? Eu ia te perguntar o seguinte. Fome, técnica e conhecimento. Entendeu? Óbvio, se juntar tudo melhor, mas, porra, você aposta qual a sequência? Já respondeu. Para mim é nessa sequência. Para mim é fome. Se fosse colocar um tripé, para mim é essa apetite, fome, técnica e gestão das emoções. Porque, porra, venda te testa muito. Eu acho que se a empresa fosse um parque de diversão, a área de vendas era a zona da montanha-russa. Até porque tu zera todo dia É primeiro. onde nego passa mal, vomita. E tem gente que fala, pelo amor de Deus, nunca mais. Só que tem gente que fala que não quer sair de novo, de novo. Isso aí. Por exemplo, eu vou num parque de diversão, se eu não vou na área das montanhas-russas, eu nem fui no parque. Isso aí. Eu gosto dali, eu gosto da adrenalina. Então, por isso que todo negócio que eu estou envolvido, eu pulo dentro da área comercial. Eu não consigo não estar envolvido na área comercial. Primeiro, é minha zona de potência. Total. E segunda Tem coisa... que fortalecer aquilo que você é melhor. minha zona de potência ali. E segunda coisa, eu gosto da dinâmica da área comercial. Eu gosto daquela... Eu gosto do dia a dia da área Você comercial. sabe que é esquizofrênico uma coisa em mim, por exemplo. Eu sempre fui um cara que eu vendi bem minhas ideias. Mas eu detesto fazer pitch de venda. Eu sou um cara que eu convenço com as minhas palavras, foi isso que me fez na vida, entendeu? A partir do momento que eu estiver falando daquilo que eu domino, eu tenho um bom poder de convencimento. Mas aquele negócio de fazer o fechamento, o pitch de venda do final, me sinto mal, sabia? Sério? Sério. Eu sempre achei que você sempre fez tão bem, porra. Pois é, mas é assim, ó. Tipo, você faz bem, mas não é a tua zona de conforto. Não É tipo é a zona isso. de conforto, entendeu? Eu vou lá, eu converso, eu convenço. O poder de convencimento talvez seja o meu mais forte. Sim. Mas o poder de convencimento não é a venda completa. Exato. Entendeu? Aquele outro pedaço é aquele pedaço que me causa um desconfortozinho. Porque é a zona do confronto maior, assim, na venda, né? É uma zona, não acho só pra você, eu acho que todo mundo num certo grau, é a zona da porrada. Na hora de fechar, o closer ali. Porque pitchzinho eu final. falo, né, o fechamento é a zona do confronto. Exato. Porque você vai expor alguma coisa ali. Eu sou um cara que eu gosto dessa zona de confronto. Me conta uma coisa, você já falou, né? Liderança na área comercial, são os 3 aptitudes seu. O que você acha da nova geração na área comercial com 2 coisas? Fui fazer uma palestra há pouco tempo numa universidade gigante. E aí? Esse jeitão, Shrek da vida, e eu comentei lá. Essa delicadeza de um elefante numa loja de porcelana. Cheguei e falei, meu amigo, tu tem sangue no olho, tu é competitivo, ou tu morreu, não sai de casa, tal. E a galera se amarra no tal da gestão colaborativa. E eu falei, aí eu tive de mandar. Falei, olha, gestão colaborativa para mim faz bons colaboradores. Mas o campeão, o outlier, meu irmão, primeiro ele compete, depois ele ajuda. O outlier, o mundo precisa, o fazedor de história, só do cara conversar, você sente competição no olho dele. No time de vocês lá, porra, você via os melhores resultados, os caras estavam assim, adrenalinados para a competição. Total. Um competia com o outro, de forma saudável, mas era o tempo inteiro. Me conta o seguinte, você é um cara que está um pouquinho acima só, 30 a menos, nesse lance da competição. Como é que é seu time 30 a menos? Porque o meu é o seguinte, o cara nem entra. Se o cara olha para minha cara, ele já desiste, porque ele sabe que lá que não vai ter pet day, não vai ter pet day nessa porra, não vai ter home office, vai ter porra nenhuma. Também não tem pet day, não. Conta aí. Cara, só um parênteses, né? Eu acho que não tem... Como que eu enxergo esse lance do pet day? Primeiro, eu sempre tive cachorro na minha vida, cara. Eu só não gosto quando as pessoas colocam o cachorro no mesmo patamar de um filho. Você pode amar o seu animal, cara. Sempre curti demais os meus cachorros. Porra, parceirão, velho.
Lembro do meu melhor cachorro na minha vida, chamava Charlie. Fiquei mó triste quando ele morreu. Mas, porra, ele não é meu filho, pô. Exatamente. Meu filho, uma categoria suprema, cara. Exatamente. Categoria suprema ali. Na empresa, filho pode ir. Pô, filho Ou pode ir. cuidamos deles, né, É, meu? eu só não gosto quando tem isso, mas enfim, uma opinião particular. Mas. Qual foi a pergunta mesmo? A pergunta é a Como é que é meu time 30 menos, né? O time 30 menos, porque você é um cara competitivo no olho. Só de olhar, você vê. O estilo, Flávio não precisa falar. Total. Joel também. Porra, vocês fazem um trio hoje. Cara, o meu time lá. A testosterona é 2.000 no mínimo de competição. E aí? Meu time ele tem o mesmo DNA. Show de bola. Cada um na sua característica. Mas o código genético, ele é carregado. Como que eu enxergo essa geração? Tá? Eu tenho uma visão mais macro. Eu acho que eu sempre estou em busca dos 10% de qualquer geração. Eu acho que o que muda de uma geração para outra é a característica da interferência. Por exemplo, essa geração, qual que é a interferência? Não quer cargo de responsabilidade, tá fugindo um pouco de responsa, que é chamado meio que estilo de vida. Exato. Né? Então, se bem que eu tenho uma ótica diferente de entender isso, eu acho que um estilo de vida fugindo de responsabilidades é um estilo de vida perigoso. Também acho. Os caras confundem um pouco ócio com qualidade de vida. Exato. É uma coisa assim. Coisa perigosa. Ócio não tem nada a ver com qualidade de vida. Pra mim, qualidade de vida é muito mais você tá fazendo uma parada que faz sentido, sabe? Você consegue. Enfim, mas eu acho que. Porque eu vejo, Lázaro, porque eu comecei novo como vendedor. E meu trabalho era formativo de comercial. E eu tinha dificuldade naquela época também de achar pessoas com o mesmo nível de compromisso meu. Só que a minha interferência na época não era essa que tem hoje. Interferências era, eu perdia muito vendedor pra balada, muito vendedor pra gandaia, sabe? Era outro tipo de interferência. Por exemplo, eu vi um estudo dessa geração, essa geração tá indo dormir mais cedo, cara. Né? Geração que tá dormindo mais cedo, tá bebendo menos, não tá indo pra festa. Isso não é ruim, né? Isso não é ruim. Então tem características e tal, mas ele tem um tipo de interferência que eu acho que é o grande desafio. Não bebe, ó. Os dois, ó, não bebe, não sai. Eu vi onde é essa reportagem agora. Não sai. É o que tá bebendo menos, tá consumindo menos bebida alcoólica. Por exemplo, nunca se vendeu tanta bebida zero. Vieram pra festa aqui em casa, eram os únicos sem beber e o primeiro embora. Eu acho que explodiu o consumo de cerveja zero álcool. Eu lembro que na minha época eu nunca fui um cara de beber. Né? E na minha época, por exemplo, eu nunca curti de beber porque, sei lá, não curti o gosto mesmo. E eu sempre fui um cara que pratiquei esporte, então não foi no meu hábito a bebida. Mas eu era um cara que a galera enchia o saco que eu não tomava. Né? Se você não tomava, você era um cara meio chato, entendeu? Ainda bem que eu era muito legal, então dá uma compensada. Mas como é que eu vejo o meu time? Meu time ele carrega esse código genético. Eu acho que essa é a maior função do líder, você ser guardião do código genético que você quer trazer dentro de você. Você não pode aceitar quem tem um código genético diferente. Total. Porque senão aquela coisa começa a contaminar o time. Mas eu acredito que no final das contas a gente está sempre buscando os 10%. Por exemplo, eu sou dos millennials. A minha geração tinha uma interferência. Os baby boomers têm outra interferência. A geração Z tem outra interferência. A alfa, que é de agora, vai ter outro tipo de interferência. Eu sou baby boomer, né? E é o seguinte... Qual que era a interferência da tua geração? Cara, a gente tinha um negócio do raiz, do cara que tinha que fazer tudo sozinho, carregar o mundo nas costas, sabe? Lembra da Calvin Klein, as propagandas do passado, a Harley Davidson? Era aquela coisa. Os meus heróis nunca morriam de overdose, morriam de acidente de carro. Morriam de James Dean, sabe? Era uma outra coisa, uma pegada diferente. Sou de uma geração, a gente estava falando de carro ali fora, que nos anos 80 a gente batia racha de carro e a polícia guardava para a gente correr no meio, ficava assistindo, entendeu? Eu ia para a praia de moto sem capacete, parava do lado da viatura, era a minha geração, não usavam nem capacete, irmão, não tinha cinto de segurança em carro, irmão. Entendeu? Então, era a geração que, para você mostrar que você era capaz, você tinha que chegar aos 18 anos de Opala 6 cilindros, entendeu? Era as provações da masculinidade à flor da pele. Essa era a geração nossa, afetada por outras coisas. Eu peguei um restício disso, por exemplo... Na minha vida como vendedor, a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei dinheiro foi comprar um carro. E todo vendedor que faz isso, eu não julgo o cara. Tá certo. Né? Assim, foi lá e comprou o carro. Dentro da área comercial, é praticamente como se fosse uma medalha, porra. Pô, cara. Então tem uma parada da medalha, assim, do cara. E a geração via muito. A gente descobriu que pra gente ganhar dinheiro era o passo a passo. Era assim. Hoje o cara... ele consegue ter explosões mais rápidas. Minha geração era assim, você entrava como office boy no banco para virar diretor. Ninguém chegava na janela, isso já estava incumbido na gente.
Ninguém tinha vergonha de estar aos 18 anos, 19 anos, duro. 20 anos, duro. Porque não, todo mundo era duro. Dos 30 que a gente começava a ficar ganhar dinheiro, entendeu? Nos 20 e pouco era todo mundo duro. Então era uma interferência, assim, era uma mentalidade de vencer e tal, mas aquele negócio do trabalho árduo. E é um pouco diferente daquilo que você falou, influenciado pela comunicação da época. Né? A gente viveu o processo industrial, porra. Diferente de hoje, né? Porra, eu vejo hoje, por exemplo, a turma não quer ter carro. Muitos, A turma não quer ter carro. muitos. Eu venho da geração que, por exemplo, ter carro é o primeiro grande sonho do cara. Eu venho de uma... Hoje a maioria aluga. Pô, Conta de Uber? no início da minha carreira tinha uma campanha, lembra? Você batia um tanto de meta de venda e você ganhava um carro importado. Eu ganhei esse carro. O que eu trabalhei para ganhar aquele carro, bicho, eu fui um cara que ganhei, fui um dos poucos que ganhei aquele carro. Ó, bate tanto de meta, a empresa dá um carro importado. Foi fazer. Então, a geração, ela muda. Mas no final das contas, a gente está sempre buscando os 10%. É isso aí. Eu acredito muito nisso, entendeu? Porque senão... Você faz o darwinismo. Porque senão em vendas. tem muito gestor que fala assim, tá difícil agora, essa geração não quer nada com nada. Eu falo assim, bicho, vai estar difícil agora, vai estar difícil na próxima, porque empresa de alta performance está buscando a minoria. Total. Empresa de alta está buscando a minoria. E, na minha opinião, sempre foi assim, sabia? É que nem quando chega aquelas coisas, aposto que para você, quando você está fazendo análise de alguma empresa, eu falo assim, Erasmo, não é bem assim, porque aqui em BH, ou porque aqui em tal, ou porque aqui em tal. Eu falo assim, bicho, não vem com essa história, velho. Não vem mesmo, não. Né? Tem tipos de desafios que eles são em qualquer lugar. Então, eu acredito. Isso Eu acho que a solução você desenvolve tailor-made. Mas o contexto ele é geral. As dores são muito parecidas. Exatamente. As dores são muito parecidas em tudo, em tudo, em tudo. Nossa. Então, a liderança, você já me falou da liderança, e aí me fala o seguinte. Só que, por exemplo, ó, eu volta e meia, eu sempre pulo, por exemplo, lá no Vendes a gente faz reunião de recrutamento com frequência, da área comercial. Eu não fico um mês sem pular na reunião de recrutamento para ouvir. Eu quero ouvir como está sendo recrutado, eu quero ouvir como estão falando da visão da empresa, eu quero ouvir qual estão falando do perfil do tipo de pessoa que a gente quer lá dentro. Então eu sempre estou lá, obviamente, a liderança é o guardião dos princípios, mas eu estou sempre ali calibrando, porque tem gente que fala, saia do operacional, saio dali para ver, ali se perder, entendeu? Meu amigo, deixa eu contar um negócio para você. Essa é uma das frases que eu mais abomino, assim, sabe? Todo mundo fala assim, saia do operacional. A maioria dos empreendedores fala assim, o quê? Vai pra praia e deixa o time tocar, você vê, ó. Você é do meu time, porque se eu te falar um negócio, eu não acredito em um homem de sucesso que trabalhe 4 horas por dia, que não pisa na empresa, que tira férias 4 meses por ano e que perdure esse sucesso dele. Sabe por quê, irmão? Porque a cultura, ela precisa um pouco de transpiração e você tem que dar o tom. É óbvio que a gente tem formas diferentes de trabalhar. O Caio hoje, se você perguntar para o Caio, com certeza vai me dar essa resposta. Você trabalha muito pouco, você fala o necessário. Eu sou igual. Tem dia que é muito, tem dia que é pouco. Hoje eu tirei o dia inteiro para não trabalhar, exceto vir aqui gravar. Mas eu não pisei lá na empresa, mas tem gente lá tocando. Tem gente tocando e eu não estou lá. Mas é o necessário. Quando você fica maduro, é o necessário. No começo, eu acho que é muito mais transpiração. Depois, quando você fica maduro, é o necessário. Eu garanto para você que o Flávio, apesar de toda a condição financeira que ele tem hoje, ele ainda transpira. O Flávio é máquina, cara. O Flávio toda semana tá com o time comercial dando treinamento de vendas. É isso. Toda semana. Não descola da área comercial. É isso. Então, sempre onde tá ali, então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando você vai sendo um gestor mais maduro, você consegue calibrar que tipo de trabalho a tua empresa mais precisa. Às vezes você tem que fazer um trabalho mais estratégico. Às vezes você está aqui, você é o lado da operação, porque você precisa refletir sobre alguns caminhos. E às vezes lá dentro você é dragado operacionalmente. Mas se você está aqui, a tua maquininha está ligada. O moedor de carne, ele te põe míope se você ficar só lá dentro. Exatamente. Então eu acho que você tem que respirar. Exatamente. Só que não dá para abandonar. Não dá para abandonar. Eu tenho essa linha. Cara, todos os caras, por Abílio, Warren Buffett, Antônio Emílio de Moraes, Silvio Santos, olha a idade que esses caras morreram e pergunta se eles aposentaram antes da morte. Morreram trabalhando. Por quê? Porque era a vida deles. É o lance da qualidade de vida. Eu tenho certeza que você curte pra cacete na hora que você tá no seu escritório, não curte? Eu acho animal, cara. Animal. Você não tem qualidade de vida? Eu acho animal. Você tem que gostar do game. É. Você precisa até tomar cuidado. Eu vi um dos maiores índices de burnout está associado a pessoas que têm enorme prazer daquilo que fazem. Olha que meio contra-intuitivo, né? Mas as pessoas que têm burnout não é que as pessoas que odeiam o que fazem. Ao contrário, o cara curte tanto o game, o jogo, o progresso, o construir, o sair do ponto A e pro B, que ele não tem freio. Que ele tira completamente o freio. Né? Então, essa é a minha maior preocupação. Eu tive que aprender a colocar freios no Caio.
Obviamente, até para não machucar as pessoas que eu amo, pô. Eu tenho Por 3 causa da filhos, família, pô. né? É isso. Exato. Eu tive que aprender esse freio. Quem mais me ajuda a construir esse freio é minha mulher. Eu faço isso também, principalmente qualidade de vida. Caio, vamos lá. Dentro dos projetos que você tem hoje, sei que você tem milhares deles aí, né? Dentro dos projetos que você tem hoje, conta como é que está a jornada depois do Vende-se. O que está acontecendo aí na vida do Caio? Tá. E depois nós vamos entrar para uma outra esfera. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui na profissional, depois a gente entra na outra esfera. Hoje, basicamente, eu tenho 2 grandes mundos, são minha zona de atenção. Eu tenho a Wiser Educação, no qual o Vende-se está inserido. Hoje eu sou sócio do grupo já, né? Mas dentro do grupo, a minha responsabilidade é cuidar diretamente do resultado do Vende-se. Então, eu sou CEO do Vende-se, mas sócio hoje do grupo da Wiser Educação. Então, a gente pula em todas as nossas frentes ali para garantir um bom desempenho. Mais educação, basicamente, é inglês. Não, a Wiser Educação, não, foi a primeira, né? A primogênita é a WhatsApp. Hoje, algumas... O Fábio vendeu, depois comprou, não foi isso? Foi, vendeu e depois recomprou em 2000 e lá vai fumaça, porque ele vendeu pro Grupo Abril, puta deal de 1 bi, e alguns meses depois o dono da Abril morreu. E aí teve meio que um lance ali na sucessão, tal, aí depois ofereceram para ele recomprar, ele viu uma boa oportunidade e voltou. Mas começou com o WhatsApp, hoje algumas das marcas, né? Porque a gente cresce na Wise Educação por meio de aquisição, né? Se está dentro da nossa tese, mas o WhatsApp, Conquer, Vende-se, Medcoff, tá bombando, cara, bombando. Ano passado bateu mais de 160 milhões de lucro operacional, bombando. Tá? Medcoff. É uma empresa de educação médica, preparação para residência da área médica. Show de bola. Então, hoje a empresa que mais aprova, assim, os meninos... Prepara o cara para o cara entrar na residência. E tá abrindo a boca de funil, né? Porque aumentou a quantidade de faculdades de medicina, mas não aumentou a quantidade de residência. Então, tá funilando ali, então tá muito competitivo. Os meninos fazem um trabalho impecável. A prova total. Então, todos na área de educação. Então, ano passado foi o maior ano do grupo. Então, a gente não sabe que tão quando forte. eu falo isso para algumas pessoas, eu acho que eu sou louco. Eu ainda quero ter uma faculdade de administração, sabia? De gestão e de negócio, faculdade mesmo. Legal. A gente comprou uma na Wiser esse ano. A faculdade mesmo. Porque tem gente que fala que é mau negócio, mau negócio. Eu não acho mau negócio. Eu acho que educação sempre bem gerida, bem controlada e com qualidade, sempre vai ter espaço. Cara, eu acredito que toda empresa, no final das contas, primariamente é uma empresa de educação. Se você tem gente na sua companhia, bicho, você tem que ser uma fábrica de formação de gente. Você quer aprender a escalar negócio, você tem que aprender a escalar gente. Então, toda empresa ela tem um DNA de empresa de educação. Toda empresa que tem extensas, por exemplo, eu nasci na venda direta. Treinamento dentro de uma empresa de venda direta é decisivo, porque você mexe com um volume de pessoas ali grande na área comercial, então você precisa capacitar. Você vê a parte de corretagem de seguros, do setor imobiliário, né, de corretores, então, grandes escolas assim, você tem que ser uma empresa de educação em primeiro plano, senão você não sustenta. Mas então, tem o Wiser Educação, sim, que é a nossa road de educação, e a gente tem a Mentoring Society, que a gente trabalha na consolidação de educação executiva. Então, aqui são cursos e mentoria. Então, a gente tem esses 2 grandes mundos, assim, que é o meu foco, basicamente. Eu sempre fui um cara de poucos projetos. Eu acredito que poucas coisas é melhor do que muitas coisas. Não, mas eu concordo. Porque se você abraça o mundo, às vezes, você é pouco eficiente em cada uma das coisas. Se você controla as entradas... Eu já cometi esse erro. Já? Já. Abriu demais, assim, o leque? Começou a entrar um dinheiro na conta e eu ficava pagando participação em tudo quanto é lugar. Metade eu perdi dinheiro. Metade eu perdi grana, entendeu? Por quê? Porque queria abraçar o mundo e sempre, vamos colocar ovos em cestos diferentes. Só que você bota num cesto que você nem sabe que cesto é aquele. Você nem lembra mais. E eu nunca fui afim de startup, sabe? Sempre empresa rodando, maior, tal. Por quê? Porque a startup o risco é muito grande. Não é. Não é minha praia. Durante muito tempo eu achei que eu era tonto, sabia? Porque eu sempre fui o cara de poucas coisas. Por exemplo, durante 15 anos na minha vida na venda direta, cara, eu não olhei pro lado. Mas eu não fazia... você nem investia em coisas que não consumiam meu tempo, eu não queria nem ter esse tipo de distração. Eu falei assim, cara, se eu colocar dinheiro aqui, mesmo que eu entre como investidor, eu vou querer saber. Aí eu vou copiar o resultado, aí o dedo vai coçar, eu vou querer entrar na área comercial ali para ajudar. Você só tem 24 horas do dia? Então, eu prefiro nem me distrair. E depois, outra coisa. Eu acredito, quando você tá você tem um negócio que preenche toda a sua capacidade de ambição, para mim, para que olhar pro lado? Não faz sentido. Tem muita gente que o cara começa a investir em 1, 2, 3, 4 negócios porque o negócio central dele não é capaz de preencher a ambição que o cara tem. Então, tem hora que diversificar é um alarme para você olhar realmente se você está no modelo vencedor.
Mas só que você divide a intensidade, cara. Quando você divide a intensidade, você perde força de tração. Isso é lei da vida. Já cometi esse erro. Já cometi esse erro várias vezes. E tudo, se eu falar negócio, não era tudo, porque teve coisa que deu certo. Mas a grande maioria que deu errado foi porque eu fui colocando distração no meu dia e tirando o foco do core business. Tanto que eu falava o seguinte, ó. Eu sempre fui, né, depois que eu saí do Grupo Silvio Santos, um presidente emprestado. A Junesa estava emprestada. Era para ficar só 2 anos. Acabei ficando 3 anos e meio, mas tinha data para sair. Tinha data de entrar e data de sair. Eu lembro no primeiro dia você já falou isso. Tinha data para entrar e para sair. Eu lembro. Entendeu? Então, e neste período, falou, olha, esses 2 anos aqui, eu tenho esse negócio. Meus sócios, vocês cuidam. Cuidam, manda fechamento de mês para mim. Se eu visse algum buraco no fechamento de mês, eu ia. Por quê? Porque se eu dividisse a distração, se eu dividisse a minha intensidade, meu foco, eu ia ter menos resultado. Entendeu? Então, você está certo. É que tem gente que acha que tudo é venture capital e startup. Outro dia eu conversei com um cara que ele tem 20 investidas. Eu perguntei, quantas dão certo? Ele falou, 3. Eu falei, vai, para que as outras, irmão? Eu acredito que poucas coisas é melhor do que muitas coisas, poucas metas é melhor do que muitas metas, porque eu sempre acreditei numa parada. Quanto mais coisa você faz, pior você faz. Isso é uma lei da vida. Quanto mais coisa eu faço, pior eu faço. Não significa que eu faço essas coisas ruins. Cara. Mas por exemplo, é mais difícil fazer um malabares com 10 bolas do que com 2. Não significa que o meu malabares com 10 é ruim. E se você parar para pensar que agora o que você está fazendo não é pouco. Você listou quantas coisas aí dentro, irmão? Exato. Você listou, sei lá, umas 8. Que tudo bem, são 2 focos. Tá sinérgico, né? Acho que esse é o lance. Por exemplo, hoje eu sou muito crivo da palavra sinergia. Né? Quando você aprende a ter, sabe, empresas que são sinérgicas entre elas, até a nossa tese. Nossa tese na Wiser é muito clara, a tese de investimento. Como é que a gente decide olhar uma companhia para poder comprar? Ela tem que ser sinérgica com todo. Se ela não for sinérgica com todo, ela vai consumir muito mais da minha energia. Então, mas basicamente eu tenho esses 2 grandes mundos que é meu foco. Meu foco, Wiser Educação e Mentor League Society. Que por sinal é um fenômeno também. E dentro disso tem outras coisas lá dentro, né? Que a Wiser Educação. A Wiser Educação tem as suas frentes. Obviamente, a gente estrutura muito bem, né? Porque o líder de cada projeto, o time, então isso está muito bem. Eu falo, você só tem que ter um pescoço para apertar. Exato. E um rostinho para beijar. Só. Se você tiver muitos, se perde. Empresa é isso, tem que ter um líder. Cada projeto tem que ter um líder. Exato. E me conta o seguinte, cara, você falou um pouquinho do que você está fazendo hoje. E a Trinca, que eu vejo vocês bombando para qualquer lugar, velho. Cara, a Trinca faz show. Cara, a Trinca foi um projeto de mídia que nasceu ano passado. Bom, eu e o Flávio e o Joel somos sócios na Wiser Educação. A gente se aproximou muito nos últimos anos. Além de ser sócios, somos grandes amigos também. Então, sabe, puta, o que a galera vê na rede O Flávio social, eu não conheço, mas o Joel eu adoro, velho. é dos nossos. Você Eu vai conhecer, adoro, você vê que ele é dos nossos. É. Ele é dos nossos, então, um cara nota 1000 também. Mais reservado, né? Mas é um cara nota 1000, humano, um cara paizão de família, cara dos nossos. E, bom, essa aproximação nossa como sócios, a gente, enfim, muito colado, e ele sempre se divertiu muito. E a gente anda junto, né? Meus 2 grandes amigos. E aí, a galera começou a postar, cara, imagina, porque eu faço muito evento, o Flávio também é contratado para fazer palestra, o João faz palestra pra caramba também. E a galera começou, cara, imagina se tivesse um evento vocês 3. Imagina um evento que vocês 3 fossem dar uma palestra. Aí a gente jogou um e se. Né? E se a gente fosse fazer um evento? Porque, por exemplo, são raras as palestras que tá nós 3 como contratado. Sim. Geralmente é separado, né? Porque como o cachê é alto, né? A gente é um dos meio que top. O Flávio é a palestra mais cara hoje do Brasil, né? Aí, Quanto a palestra dele? Pode falar? acho que é 690 pau. É a mais cara, com certeza. 690 pau. Eu e o Jorge cobra na faixa de 200 a 250, dependendo de qual que é o lugar. Então, mas a gente tá na... Então é muito difícil um contratante contratar eu, Flávio e Joel. O cara gasta o budget da convenção. A gente sabe que não tem, geralmente é legal ter um só âncora e tudo mais. E a gente falou, cara, e se a gente fizesse um evento, nós 3, se a gente conseguir viabilizar uma engenharia econômica da gente fazer isso com acesso para a galera, a gente poder, sabe, toda essa base incrível que acompanha a gente, essa base empreendedora. E aí começamos a ir atrás. Enfim, resumindo, a gente transformou as maiores casas de shows do Brasil em sala de aula. Então a gente criou um show que começa com
une as nossas 3 palestras num só ato, num só discurso, usando o entretenimento, música que a gente toca no final, a gente se diverte pra caramba, que a gente dá risada também, leva muito treinamento de qualidade pra galera. E vive lotado, né? Cara, cheiaço, 80 mil pessoas presenciais no ano passado. Caraca, quantos 80 eventos? mil. Foram 23 capitais, 28 edições. Tu viajou pra caramba, irmão. E assim, esgotou em 2, 3 semanas, cara. Foi uma loucura que aconteceu ano passado. Parabéns, Uma das maiores irmão. turnês, assim. Foi tão legal, sabe? A gente transformando as casas de show. Porque você fala assim, cara, vamos pra uma sala de aula? Os caras, Sala de aula você Exato. já remete a algo chato. Então, e a gente transformou as casas de shows em sala de aula para empreendedores. Então foi maneiríssimo. Ano passado a gente fez um formato de turnê, que a gente fez um só show e rodou 28 vezes. Esse ano a gente está em cartaz no Vibra São Paulo. Então esse a gente ficou num só lugar e a galera vem até São Paulo porque cada edição vai ser temática. E quantos eventos? Esse ano são 12 eventos. O BTG entrou com um dos patrocinadores masters, então a gente tem patrocinador pra caramba, puta, BTG, Kempinski, KiwiFi. Imagina o seguinte, irmão, 80 mil pessoas, olha. 82% empreendedor, empresário. Os 16 geralmente é staff dessa galera. Fila de patrocinador, pô. Foi muito legal, E a gente tá bem animado, começa em abril esse ano. Meu irmão. Parabéns. Eu tinha comentado isso há um tempo atrás, conversei com o Joel falou, porra, tô curtindo pra caceta. E quanto mais você curte, é o seguinte, é quando você vê que cada vez mais está enchendo mais. Então, é sinal que a primeira foi boa. Se a segunda encheu mais que a primeira, foi boa. Se a terceira encheu mais que a segunda, e aí é sinal que tá indo. E parada que mexe ponteiro. Por exemplo, eu fico na minha zona de potência. Eu fico em vendas. Sim. Minha zona de potência ali, bicho. Me tranca com os vendedores, joga a chave fora e volta daqui 2 horas. É isso aí. O Joel fica em alta performance. Ele viveu isso no esporte. Né? O Joel é aquele cara que era pago pelo milésimo de segundo. E o Flávio que é modelo de negócio, né? A visão dessa arquitetura que ele sempre gostou. Então, é muito legal, cara. Muito legal. Muito bom. Meu irmão, me conta uma outra coisa. Dentro do negócio de vocês, hoje, né, que você está aí, você já pensou ter uma escola de formação de time para trabalhar para você? Tipo modelo de trainee de vocês? Como assim? Pensa assim, é uma coisa que eu tenho praticado muito dentro das empresas, sabe? Por exemplo, tem uma empresa que eu estou com dificuldade de trazer mão de obra, então a gente monta uma escola para formar o cara perfeito para aquela empresa. Interessante. Com o DNA. Interessante. E aí, há bem pouco tempo atrás, tinha um cara de uma indústria com dificuldade de mão de obra. Eu falei, vamos formar uma escola para treinar o cara que vai ser torneiro mecânico e tal. Faz a escola e o cara que tem nota máxima, ele já tem um emprego garantido. E eu só estou falando isso por quê? Porque vocês estão crescendo muito. Sim. Você gosta de gente com o DNA de vocês. Sim. E quando a gente tem esse perfil de aquisição, ele é difícil, né? Cara, uma das coisas que a gente mais leva em consideração lá, e a gente acaba tendo muito porque, vou falar especificamente do Vente, né? A gente acaba formando uma comunidade muito legal em torno da marca, né? Você viu que a gente é a galera do moletom rosa, do fechamento de vendas até a meia-noite, da celebração da roleta, da buzina. A gente tem esse DNA, então acaba criando uma comunidade muito forte. Uma das coisas que a gente leva mais critério na nossa... E como é legal, quando o cara chega para uma entrevista para a área comercial e tá lá no currículo do cara que ele fez o Vente. Fez algum programa nosso online. Vocês hoje são o maior do Brasil, não são não, velho? De vendas somos. Não são de vendas. De educação corporativa também. A Wiser como um todo, eu não sei os outros, né? Mas... Vamos colocar assim, hoje talvez a maior G4 com 300 e poucos milhões de faturamento. Vocês já passaram disso, pô. Não, sim, ano passado foram mais de... Ainda não fechou o ano passado redondo, mas quase 300 milhões de EBITDA. De EBITDA? De EBITDA. Não, pô, eles têm 300 milhões de venda. Sim. Também a Wiser é um grupo mais... E os meninos estão fazendo um lindo trabalho. Eu sou muito amigo dos 3. Também, sou amigo. Estão fazendo um lindo dos 3. Muito do Alfredo. Muito. O Alfredo vai vir aqui. Os 3 estão fazendo um lindo trabalho. Principalmente o Flávio é muito pioneiro, né? O WhatsApp sempre foi muito forte, a Conquer tá voando também. Então são muitas marcas boas, assim, dentro da hold, né? Quantos funcionários? No grupo inteiro... diretos, hoje vai impactar com franqueado, CLT. Se você colocar só interno do grupo, mais de 1.800. Bastante. Fora franqueado, né? Apesar que por faturamento... Apesar que por faturamento... Você colocar franqueados, se eu colocar dentro do meu grupo, a gente beira 1.000, pô. E o faturamento é muito menor que esse, filho. Se colocar franqueados, mais de 5.000. Pô,
Total. Com as escolas, As né? escolas. Considerando os funcionários, os Total. indiretos. Total. Meu amigo, vamos falar mais uma coisa aqui. Futuro. Bora. Futuro. Primeiro, o que você acha do futuro? O que você pensa para daqui 10 anos? Porque eu gosto muito disso, sabe, cara? Olha, eu já sou um coroa e eu sempre penso para daqui 5, 10, 15 anos e vivo forte presente. Porque não dá para você ficar pensando na ceia de Natal sem almoçar e jantar todos os dias, né? E eu quero ouvir um cara como você, novo, né, que é óbvio que você mais tenha futuro. Provavelmente você tenha mais futuro que passado, porque você está com 38. Você vai viver mais do que 80. Eu tô nos 37 do primeiro tempo ainda. 39 do primeiro Total, tempo. entendeu? E eu já sou o contrário, eu tenho mais passado do que futuro, meu irmão, porque eu não vou viver 110. Não, você tá nos Eu não 5 vou- minutos do segundo tempo. Eu Aos não vou 15 viver do segundo 110, tempo. irmão, eu não vou Você viver tá aos 15 110 minutos do segundo tempo. Ainda tem muito jogo aí. Mas, e eu penso 10 anos. Por que que eu vejo isso? Cara, 90% das pessoas, quando eu vou fazer uma entrevista para a seleção, quando eu vou conversar e pergunto sobre o futuro, os próximos 2, 3, 4, 5 anos, cara, eu não consigo uma resposta. Eu sei que você vai me dar essa resposta porque é característica sua, mas eu não consigo. As pessoas falam, não sei, teve um que falou assim, quero comprar uma casa de praia. Eu falei, tô falando disso não, moço. Tô falando de o que você vai fazer, o que você pensa. Mais do mesmo é uma boa resposta. Para quem faz muito, provavelmente se eu escutar do Flávio assim, mais do mesmo, porra, é um zilhão de coisa, não é verdade? Sim. Mas e aí, me conta o seguinte, futuro. Depois a gente vai entrar, como é que você vê Brasil, depois eu quero saber a bola da vez. Mas vamos lá, primeiro, futuro. Futuro do Caio. Mas eu não vou chover no molhado assim, né? Eu sou aquele cara que eu tenho bem traçado pra mim as coisas que eu quero, as coisas que eu não quero. Mas se você perguntar como você vê daqui 20 anos, eu me vejo com os mesmos princípios de hoje. Eu me vejo me desafiando, transformando nadas em algo, pegando uma coisa que não existia e fazendo ela gerar muito valor. Então, essas premissas minhas, sempre vou estar envolvido na área comercial, disso que eu tô tirando nada, virando para algo. Eu percebi que eu não sou síndico de prédio. Eu gosto de construir coisas. Sabe? Então, eu tenho esse DNA do construtor. Fazer. Eu sou esse, sabe, eu tenho esse DNA do game, eu gosto de transformar o nada sabe, uma coisa que não era nada, se transforma em um valor incrível, aí você realiza e um projeto vencedor e você vai lá e constrói outra coisa. Então, isso que eu me vejo daqui, essa visão mais longa de 20 anos. É isso. Essa visão minha de longo ano, porque eu acredito que progresso é um estilo de vida. Total. Agora não sei se vai estar dentro da área de educação, se vai ser dentro de uma área se vai ser prestação de serviço, se vai ser produto, não sei exatamente. Isso para mim é detalhe. Agora, as premissas são sempre essas. Então eu sou um cara que progressa no meu estilo de vida. Eu sempre for um cara que eu vou estar em contato com a área comercial, eu sempre vou... Eu penso isso. A melhor mentalidade é você entender que progresso e construção é estilo de vida. E saber que vai sofrer efeito colateral por isso. Vai pagar o preço disso. Exato. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Se não quiser pagar esse preço, né, não sai da cama. Se for fazer mais ou menos, melhor não sair, né? Visão para os negócios é clara, assim. Por exemplo, Isso. a gente está indo no road para o IPO, na Wiser Educação como um todo, só esperando abrir janela. Então, macroeconomia está fechada. Enquanto não tiver uma sinalização desse governo, eu acredito... Dólar de 6, Selic de 15. Se não tiver fazer IPO é minimamente bobagem. uma segurança jurídica maior, eu acredito que vai continuar fechado. Eu acho que antes da eleição não abre. Não, e pensa o seguinte, cara. Ou minimamente ela está desenhada melhor. O que faz o cara ir para a Bolsa? Oportunidade de ganho. Exato. Selic indo para 15, dólar indo para 6 e pouco, e com o mercado lá nos Estados Unidos dando 6, 7 juros ao ano. Em um país que gasta mais do que arrecada, não vai ter janela agora tão cedo, mas talvez seja bom para vocês se prepararem melhor. Sim. Né? Sim. Vocês se prepararem para chegar na hora que abriu a janela, tu tá voando lá nas alturas, entendeu? Então, a gente está com um plano bem desenhado, bem detalhado, a empresa está forte, tá eficiência, então a gente está bem desenhado para esse sentido. Então a gente vai, pode ser que no meio do caminho apareça um M&A, então estamos abertos. Assim. Que conselho você dá para esses caras aí que estão buscando oportunidade? Fala assim, você acabou de falar, seus 10, 15, 20 anos. O que você acha, assim, Clara? Na minha visão, com o meu contato hoje, tu quer ganhar dinheiro, segue esse caminho. Ou não segue esse caminho que isso aqui já foi. A bola da vez, na opinião do Caio, neste momento agora. Porque pensa assim,
Teve uma bola da vez que era o lançamento do digital infoproduto. Todo mundo começou a criar. Sim. Aí o custo do lead está caro pra caramba, tem gente gastando a mesma coisa para vender na internet, está ficando difícil. Provavelmente essa não seja a bola da vez. Apesar que eu tive aqui com um cara que trabalha com infoproduto e celebridade, ele fala que continua sendo a bola da vez. Pode ser que não seja, mas a ideia é essa, é assim, na visão do Caio, pô, um cara de 38 anos de idade, bem sucedido, que começou a fazer um negócio aos 20 anos de idade. Experiência é tempo e profundidade, Sim. certo? Então você tem, dos 20 aos 38, você tem 18 anos fazendo essa parada. Na sua opinião, o cara que está aqui vendo a gente, o empresário, o empreendedor, está querendo fazer alguma coisa para dar uma alavancada, precisando ganhar dinheiro, na sua concepção, o que o mercado está mais aberto? Entendeu? Tirando a educação, porque a gente sabe que está. Tá. Eu vou trazer... Você pode falar também disso. Se você achar que assim, não, peguei. mercado de mentoria, você pode falar o que você quiser. A opinião, o que você acha que pode voar? Não vou enviesar e jogar pro meu mundo, que é o que você falou, né? Deixa um pouco mais aberto, mas... Porque o seu mundo você tem um monte de seguidor que quer. Eu acredito em algumas tendências, assim. Eu acho que a palavra eficiência é um código de ordem a partir de hoje. Eficiência. Aí muito se fala de IA, qual vai ser as reais aplicações, né? Porque hoje está todo mundo descobrindo. É bruxaria esse troço aí. Mas é aquela coisa. Mas você vê que tá muito na descoberta. A gente também é detetive de aplicações. E lembra o seguinte, é meio Disneylândia ainda, né? É legal, mas como é que eu uso direito? Porque hoje são os desbravadores. Você vê que não tem nenhuma metodologia, tá todo mundo descobrindo. É um negócio de 1 ano e meio atrás, cara. 1 ano que estourou. Então... Mas, porque a palavra de ordem para mim é eficiência. Né? Eu acho que para onde o mercado vai se mover, vai ser o mercado que vai se mover para a direção da eficiência, né? De margens altas, sabe? De um lucro operacional robusto, de uma empresa que, cara, tem eficiência ali na ponta do lápis, negócios geradores de caixa. Você acha então, acho que vai ter esse resgate dos fundamentos básicos de um negócio. Eu acho que vai ser a bola da vez. Negócios melhores vistos. Teve uma época que teve uma onda de startup botando gasolina. Você acha que isso continua ou não? Não, todo mundo fala assim, por exemplo, Caio, mas você fala que o negócio tem que gerar caixa, e o Nubank que ficou queimando caixa. Falei assim, cara, primeiro, amo a Cris, amiga, amo de paixão, a história do Nubank, que história maravilhosa. Mas o Nubank é um outlier, pô. Uber. Se 99% dos empreendedores brasileiros, que é o PME, se o seu Zé do açaí faz uma estratégia de queimar caixa, um mês ele quebra, porra. Exatamente. Ó, tem gente que fica se embasando. Dafit, Netshoes, Nubank, Uber. Esquece esses caras. É outlier, cara. Não se baseia nisso. Então, eu acho que o mercado ele vai muito bicho, tu tem que ganhar eficiência. Tu tem que ganhar eficiência. Eu acho que, por exemplo, o mercado, a Faria Lima, eu vi até recentemente, né? Por exemplo, sempre EBITDA foi o indicador máximo de eficiência. Então, cada vez mais olhando para a margem líquida, porque tem gente até mascarando EBITDA, jogando um monte de coisa aí para baixo da linha, né? Porque transformando OPEX em CAPEX. Exato. Só para dar EBITDA, né? Assim, meu EBITDA é tanto. Tá, qual que é a sua margem líquida ali, cara? Qual que é ali a última linha? Então, eu acredito numa tendência de eficiência. Eu acho que IA, só prova isso. Essa loucura das pessoas saberem qual que é essa aplicação, será que eu vou conseguir diminuir mão de obra? Você entrou no ramo. Me conta assim, sua visão de IA, porque outro dia um cara me mostrou um vídeo meu falando mal dele. Chegou perto de mim e falou, porra, Lázaro, eu não esperava isso de você. Eu, num podcast, botou inteligência artificial, irmão. Eu falava o nome dele, detonava ele com a minha voz. E eu falei, cara, eu não falei isso aqui não. Ele falou, como não? Tá aqui. Eu falei, você tá de sacanagem comigo? Eu não falei isso não, rapaz. Ele falou, não, isso tem alguma coisa errada. Aí ele começou a rir. Falou assim, Lázaro, olha o movimento da sua mão. Como eu falo muito com a mão, o movimento tinha uma coisa meio robótica, mas a voz, o jeito, a cara e o... Bicho, era eu. Cara, isso é perigoso, irmão. Minha visão é que é um caminho totalmente sem volta. E não é uma onda. Obviamente, a gente está gravando um podcast, pode daqui 5 anos, como teve NFT, entendeu? Que foi embora. Algumas coisas que hypam e somem completamente. Mas de tudo que eu tenho visto, e eu tô mergulhando bastante. Ó, por exemplo, nasceu uma profissão. Nasceu, na verdade, um cargo que tem o meu nome, chamado Caio, que é o Chief Artificial Intelligence Officer. Né, você viu que esse profissional nem tem ainda, mas já estão começando a olhar quem vai ser o Caio, né? A sigla, Caio, que é o meu nome, sim. Chief Artificial Intelligence Officer. Né? Quem vai ser o cara responsável pelas aplicações. Até estão falando qual que é a característica de um profissional como esse. Quem que é esse cara? É aquele cara que tem aquele conhecimento desse mundo de tecnologia com inteligência artificial, sabe? O cara curioso e que também entende os processos da companhia.
entende qual que é o fluxo da companhia, do cara olhar, cara, aqui dá para colocar uma IA. Então, aqui tá fazendo um trabalho que dá para buscar mais eficiência. Então, eu vejo que é um caminho sem volta. Por enquanto, está todo mundo correndo atrás para ver como é que a gente consegue aplicar alguma coisa. Por exemplo, dentro da área comercial se fala muito, vai substituir o vendedor? Vai substituir o SDR, o cara que só qualifica o lead? Porque tem muita pessoa na área comercial que faz um trabalho robótico. Pô, se tem alguém na área comercial que faz um trabalho robótico, por que não é o robô que faz? Então, mas eu acho que é um caminho sem volta. Total. Totalmente. Eu acho que IA é um caminho totalmente sem volta. Eu acho que quanto mais você está antenado... Imagina quando lançarem a Microsoft da IA. O que é a Microsoft da IA? Meio que se democratiza. Hoje, é um monte de gente curioso que alguém acha uma ferramenta, outros perguntam, cara, como é que esse cara achou isso aí? Que eu não sabia. Né? Porque você vê que não tem uma padronização, não tem um fluxo. Quando o Bill Gates, quando ele inventou o Windows, revolucionou todo mundo a poder usar computador. Parece que ele trouxe todo mundo para usar computador. Total. Mas como é que vai É a mesma ser? coisa a onda do iPhone e os smartphones. Pô. A mesma coisa, né? Já existia smartphone quando surgiu o iPhone, mas a alavanca foi o negócio. Quando ele lançou o iOS lá, você traz todo mundo pro jogo. Uma linguagem fácil, acessibilidade. E ali era uso. BlackBerry, da Motorola. Então eu só fico pensando assim, cara, imagina quando lançarem a Microsoft da inteligência artificial. Então você acha que tem eficiência atrelada à tecnologia. Essa é a bola da vez. Eu acho que é eficiência atrelada à tecnologia. É. Só que aí, por um outro lado, para mim eu sempre gosto de bater os dois lados, de fazer isso prezando o maior possível pela experiência. Até porque o Walter Longo, você conhece o Walter Longo, né? Conheço. O Walter Longo é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Ele é pancada mesmo. O cara, em termos de arcabouço oratório e capacidade de raciocínio, de análise, síntese, ele é um cara monstrengo. E ele falou uma coisa certa, ele falou, Lázaro, o cara pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se ele não tiver recurso de oratória para fazer um pedido para IA, ele não vai conseguir extrair o melhor dela. Você tem que explicar em mínimas diferenças o que você quer. Há pouco tempo atrás, eu estava trazendo uma dívida valor presente. Eu abri meu notebook, estava aqui com o HP do lado e um pedaço de folha, né? Notebook, folha, HP, estou aqui, ó, para trazer uma dívida de 15 anos a valor presente para saber se valia a pena pagar ou não. Aí chegou um garoto atrás de mim e falou, seu Lázaro, você está fazendo o que aí? Porque eu vi você falando que você está trazendo a dívida a valor presente. Eu falei, tô. Deixa eu mostrar para o senhor aqui. O chat GPT é uma versão avançada que eu pago aqui. Qual que é a dívida? Eu falei, valor tanto, 15 anos, trazer a valor presente, qual que é a taxa? Eu fui falando para ele. Aí o chat perguntou para ele qual era o banco. Aí falou o banco. Aí ele falou assim, aí, tá pronto, senhora, tá aqui, o valor é esse. Eu falei, não acredito. Me dá aí, printa esse negócio. Anotei. Continuei eu lá. Tava certo, irmão. Eu fiquei usando a HP por 20 minutos. Eu uso a HP há 30 anos, estou começando a esquecer de usar a HP agora. A HP, para mim, foi substituída por um negócio chamado ChatGPT. Todas as contas que eu quero fazer uma projeção financeira de curto, médio e longo prazo, com taxa tal. Se eu explicar direitinho o que eu quero, ela me dá o número. Se eu errar numa colocação, na hora de falar, o número está errado. Sim. Eu tenho que ter clareza na informação para a conta matemática fechar. Entendeu? E acabou. Eu demorei uns 5 anos para aprender HP de verdade, porque não é simples você usar todos os recursos dela. Eu usei por 20 anos e a minha está encostada. Eu uso o ChatGPT agora. Eu uso muito o chat. Mas uma coisa para mim, acima disso... Então, primeiro eu falei, para mim, 2 tendências, mas para mim a bola da vez nos próximos anos vai ser algo chamado ecossistema. Vamos lá. Bom você falar isso. Para mim, essa é a bola da vez. Eu tenho certeza que ele vai falar no ecossistema que o Lázaro fala aqui, que já falou aqui 20 vezes. Porque tem uma galera aí que acha que fazer um evento, colocar todo mundo lá dentro, chama aquilo de ecossistema. Não. E diz que isso é ecossistema. Eu fiz um evento de network, eu tenho meu ecossistema. Não, para de falar balela. Isso é uma conchinha no oceano. Exato. Não, para mim, é um bando de vampiro querendo sugar sangue de um cadáver. Mas assim, e chamam de ecossistema. Mas aí é o seguinte, eu também concordo contigo. Para mim, você acabou de dar um exemplo da estrutura organizacional de vocês, aquilo é um ecossistema. Sim. Focado no negócio, como é que você faz as BUs, Sim. as unidades de Tese negócio. de investimento bem estabelecido, sinergia entre as companhias. Isso é um ecossistema. Mas me conta, na opinião do Caio Carneiro, a definição dele do ecossistema de futuro. Porque ecossistema também tem várias definições. O CSC do passado, Centro de Serviço Compartilhado, era um ecossistema. A gente falava no passado, eu tenho um ecossistema interno. E para pensar.
Você compra 5 empresas, bota o mesmo back-office. Você criou um ecossistema interno. Exato. Não é? Sim. Dentro do conceito de ecossistema, este é o que funcionou para o Bilese. O Silvio Santos. Ele comprou uma TV para vender os produtos dele. Era um ecossistema. É o ecossistema dele. Exato. E ele criou um CSC que cuidava de 34 empresas. Era o ecossistema. E na cabeça dele, em 1970, ele estava criando um ecossistema. Então, essa palavra não é nova. Entendeu? E a gente usava outras terminologias. Mas conta aí que eu tô... Para mim, ecossistema é justamente a captura dessa sinergia interna e externa. Total. Para mim, isso é ecossistema. É você criar uma estrutura que você captura sinergias internas e externas. As internas que é de estrutura entre companhias, entre BUs, entre unidades de negócios, e a externa em relação ao cliente. Partilha, né? Qual dor o seu cliente também tem que você ainda não resolve. E você vai adicionando verticais dentro do seu negócio para ter essa captura completa. Para você fazer isso, você precisa de várias unidades de negócio, talvez, né? Sim. Mas é importante. Total, às vezes você pode... Aí existe N maneiras de você explorar uma sinergia com parcerias estratégicas, né? Você chama um parceiro estratégico, você desenvolve isso internamente, e aí... É por isso que você virou sócio do Léo? Acho que ele me contou que você é sócio dele, né? Do Léo Toledo? É. Sim, o Léo Toledo, puta, ele tem um dos grandes clubes hoje do SHP da Mentor League Society. Então a Liga já consolidou 52 clubes, o Léo está sendo um dos grandes destaques. Que maneiro, que há um tempo atrás ele me ligou, queria conversar comigo, e aí ele falou comigo, pô, meu, Caio tá comigo aqui. Eu falei, mas o Caio, o que ele tá fazendo aí contigo? Você viu que sinergia? Total. Tem que ser sinérgico com meus dois mundos, entendeu? Ou educação ou educação empresarial. Até porque se essa energia for boa, você gasta menos energia. Total, por isso que para mim e demorou para eu entender essa palavra sinérgico, né? O que é sinergia? É realmente onde você começa a ver que 1 mais 1 é 11, entendeu? Não é a somatória das forças, é a multiplicação do trabalho. Então, para mim, ecossistema é você criação onde isso é possível. Que nem você vê no Silvio, né? Puta, o cara tinha uma TV, aí ele tinha... Vendi o baú. Aí ele era dono, aí ele tinha a janela ali para vender os anúncios, aí ele tinha uma empresa dele que ele vendia o anúncio da TV que era dele, aí ele tinha... Ele pagava para ele? Aí os telespectadores que assistiam esse programa poderiam virar representantes de um produto que vira... Então você vê que ele começa a ter esse intercâmbio, essa captura de valor internamente, seja interna, né? Por exemplo, nós da Wiser, a gente tem uma captura de sinergia interna entre as BUs. Total. Interna, entre as unidades de negócio. Back-office você deve ter só um só, né? Cara, para tudo. Você tem para back-office, para RP, você para negociar com o fornecedor, qualquer coisa você tem um poder. Então, você captura muita sinergia entre unidades. Às vezes você não precisa ficar espelhando, ter vários departamentos de tal coisa, você tem um só que ele é central. Então, internamente e externamente. Né? Isso é porta para fora, né? Do teu cliente, né? Então, eu acho que essa é uma palavra... Sabe por quê? Porque hoje, cada vez a disputa pelo cliente vai ser maior. Então, você concorda se o CAC vai ser cada vez mais caro? Se eu não aumentar meu LTV, eu tô ferrado. Total. Se cada vez vai custar mais caro para eu arrumar um cliente... Se eu não cuidar bem do meu... Se eu não cuidar bem e conseguir extrair o maior valor possível dele, transformando a vida desse cara, que é só assim que eu consigo extrair valor, é devolvendo o maior de volta, a conta não vai fechar. Então, CAC vai ter, todo mundo reclama, o custo por lead está mais caro, anunciar no Google está mais caro, por exemplo, bicho, vai estar tudo mais caro para sempre. A tendência é sempre de alta. Aí, ó, uma boa dica para a turma aqui do digital aí. Porque tem muito novo entrante. Todo mercado é assim. Quando você tem novo entrante jogando dinheiro na mesa, lei da oferta e da procura. Sim. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Né? Nós temos um espaço só. Com o novo entrante, todo mundo botando dinheiro lá, todo mundo botando seu patrocinado de R$500 a R$1 milhão. É óbvio, vai ficar mais caro. Cara, que dica você dá para esses caras que se espelham em você e quer fazer um negócio dar certo, principalmente usando os meios digitais? Você sabe disso muito mais que eu. Tá. Eu sou zero do digital. Entendeu? Então, você sabe muito mais que eu. Que dica você dá para esses caras? Porra, vender no digital. Eu uso o digital só como o Silvio usava a comunicação? Ou eu uso também para fechar venda? Porque pensa, o digital no passado, você botava, clica aqui e compra, e o cara comprava. Hoje já não está assim mais, né? Clica aqui e compra, não. Tem que ter intervenção humana, senão o cara não compra, não é verdade? Eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais que eu consegui crescer rápido, Ventes. Nossa escola cresceu muito, porque como eu trouxe meu DNA de vendas, então eu trouxe um DNA para um setor onde não era muito comum. Por exemplo, dentro do ambiente online,
era pouco explorado a capacidade produtiva de um time comercial ativo. Que é aquela coisa, né? Quando você tem o cliente vindo até você por meio de um anúncio, por meio de uma publicidade, por meio de uma geração de conteúdo orgânico e tal, as pessoas ficam meio passivas de ir lá e ir para cima. Né? Então eu trouxe a cultura de uma venda ativa dentro de um canal onde o fluxo de clientes vindo é muito. Então imagina que delícia. Você tem muito cliente, então você tem a possibilidade, porque a internet hoje é a loja mais democrática. Todo mundo pode abrir a sua loja na avenida mais democrática que Traduzindo tem. pra galera, o cara bate na sua porta, mas você vai ter um ser humano para atender, é isso? Então a dica que eu ia dar pra galera prática é monte um bom time de vendas. Por quê? Porque quando você tem um bom time de vendas, você não fica refém, por exemplo, que o cliente clicou na página, não foi até a página de carrinho. Você já tem o nome, telefone e e-mail dele, liga para esse cara. Então você consegue ter uma estrutura muito mais robusta, né? E hoje a disputa pelo cliente hoje é muito maior. A pandemia digitalizou muitas pessoas, muitas companhias. Então não é mais arrasta para cima, compre aqui. Então o cliente hoje ele é mais sensível também. Ele quer saber mais, ele está amadurecendo conforme o canal amadurece. O canal amadurece e o cliente também amadurece. Total. Então, qual que para mim é uma boa combinação, sabe? Começa desde o seu dia 1, você quer abrir o seu negócio online, já começa criando o seu timinho comercial, nem que seja um vendedor, nem que esse vendedor seja você. Você começa desde o dia 1 já com essa categoria. Muitas pessoas dentro do ambiente online, de negócios online, ele vai começar a buscar montar o time de vendas quando as vendas deles estão ruins no digital. Eu acho que não tem que ser assim. Sabe? Vai buscar, cara, eu preciso montar meu time de vendas, porque a conversão despencou. Não dá, sabe? O lançamento não está funcionando, isso não está fazendo aquilo. Assim, cara, já comece com a cultura, já de ter desde o seu primeiro dia um time comercial montadinho, um processo de venda. Você tem um abandono de carrinho, você tem alguém para atacar ali e contribuir com o teu cliente. Você fechou uma venda, você pede uma recomendação para o cliente feio, ele deixa mais 5, 6 nomes. E você já começa a baixar teu CAC, porque você extrai a indicação de um cliente que você já pagou. Aí esse cliente não é nem mais CAC, é LAC, é lucro de aquisição para o cliente. Você está lucrando para receber um nome, telefone e e-mail. Total. Então, eu acho que essa cultura... é nova pra mim. LAC é nova pra mim. É LAC que eu chamo, que é lucro de aquisição do cliente. Você está ganhando dinheiro para pegar um nome, telefone e e-mail. Então, você ter essa cultura desde o dia 1... você vai fortalecer muito mais o seu crescimento. Porque quando a pessoa decide, por exemplo, dentro do ambiente digital, montar time de vendas lá na frente, quando ele está estrangulando, dificilmente vai ser difícil ele virar a cultura da companhia. Total. O que eu só não gosto é quando você vai empreender no digital, vai empreender online, e para isso significa castrar a tua capacidade de ter um time de vendas. E você esperar que o cliente faça tudo. Faça que ele faça a apresentação para ele mesmo, que ele faça o próprio fechamento dele mesmo, para que ele tome a decisão de compra sozinho, sem a sua interferência. Então, para mim, essa duplinha, ela vai mudar muito. Irmão, a gente está chegando ao fim, né? Quanto tempo aí? 1 hora e pouco? 1h10? O tempo passa rápido, né, irmão? Muito bom, Muito passa rápido. Eu acho que você foi contributivo pra caramba, Caio. Não esperava nada menos de você. Entendeu? Nada menos, te conhecendo como eu conheço, esperava nada menos disso. E me fala uma coisa, só para fechar aqui com a turma do Padrinho, o que tu vai dizer para essa galera? Recomendação final. Cara, empresário, empreendedor, tá assistindo aqui, que é 99% do nosso público. O que o Caio Carneiro recomenda para esse cara do ano de 2025 a 35? Você já falou, ele já te deu a dica. Qual o mercado da onda? Né? Sim. Então... você falou um pouquinho aí da questão da aquisição de custo. Pílula final para eles. Para todo mundo que está ouvindo, principalmente você empreendedor, você empresário, você decisor, você é o cara que tem a caneta, não permita você jogar um jogo ruim. Que o lance não deve ser o jogo, deve ser o jogo certo. Por que eu vejo isso muito, Lázaro? Eu vejo pessoas com modelo de negócio ruim, cara, e gente boa no modelo de negócio errado. Porque para mim, modelo de negócio é uma arquitetura que você, como dono, você define jogar. Pegando premissas de regra que você precisa cumprir, mas é um jogo que você decidiu jogar. Porque eu vejo que pessoa certa no modelo de negócio ruim, trabalha, e só enxuga gelo. E eu vejo que uma pessoa, às vezes, mais ou menos, um modelo de negócio muito bom, intriga até o mercado. Total. Então, você, decisor, acho que pensa na vida sempre. Né? Quantas pessoas que às vezes eu conheço que o modelo de negócio é ruim e ninguém está com uma arma na tua cabeça te obrigando a fazer isso. É você que desenhou isso. Então reveja, repense o seu modelo de negócio. Às vezes você olha e fala assim, não, o meu tá animal. Bom, que ótimo, agora vamos vencer esse jogo.
Mas eu acho que fazer esse tipo de reflexão pro empresário ele é muito importante. Todo mundo que te assiste, o cara quer empreender, o cara quer melhorar a eficiência do negócio dele. Ele quer vencer. Todo mundo que tá aqui quer vencer nos negócios. A tua galera quer vencer nos negócios. Sabe que o que eu mais escuto é... Jogar um jogo ruim, cara... O que eu mais escuto é, Lázaro, nós vivemos uma onda do milagre digital. Todo mundo chegava aqui postando Lamborghini, Urus, Ferrari, falando que ganhou dinheiro com um clique na internet. Só que a gente tentou e nós não conseguimos. Então, você veio numa onda mostrar que a era corporativa tradicional, ela existe há 200 anos e ela vai continuar. Eficiência é eficiência, EBITDA é EBITDA, lucro líquido é lucro líquido. Tá bom. SG&A é SG&A, independente se você está empreendendo dentro da sua casa ou na Faria Lima. Exato. Os indicadores são os mesmos e o que importa é o lucro líquido e o resultado. Exato. Quantas pessoas às vezes vêm pedir um conselho? Cara, o que você acha? Você acha que eu tenho que fazer isso e isso aqui no meu negócio? A pergunta é, eu acho que você nem devia fazer esse negócio. Muitas das vezes, sim. Muitas vezes. Pra você deve ser sempre. Ó, lá, você acha que eu mundo A ou B? Na verdade, tipo assim, cara, como é que eu vou falar pro cara... Exatamente. O cara... Quando o cara já pôs dinheiro. Pouco tempo atrás eu vou falar, não aguento não. O cara me procurou que ele estava lançando uma Uber de van. Aí eu, como é que é o negócio? Lázaro, já botei 5 milhões e já captei mais 5 que está no caixa. É o seguinte, o cara vai lá, é mais barato do que o Uber porque é uma van. E ele clica e chama e ele vai acompanhando. Só que ele tem que estar no ponto do ônibus. Eu falei, peraí. A vantagem do Uber é que você chama na sua casa. O cara tem que ir, não precisa ir para o ponto de táxi. O cara tem que ir para o ponto do ônibus. Tem. Se ele vai para o ponto do ônibus, ele pega o ônibus. Se ele está no Rio de Janeiro tem transporte de ônibus e de van. Mas no meu aplicativo, ele vê. Falei, você está falando que o cara vai usar o aplicativo só para ver a van chegando perto dele. E ir embora. Do caralho, você não acha, não? Eu acho que vai dar errado. E pior que assim, constrangido, né, cara? Falei, você já gastou 5 milhões? Ele falou, já captei no banco, mais 5 tá no caixa. Falei, meu Deus do céu. Então, eu acho aí eu falei com ele que minha opinião sincera, vai dar errado. Deu errado. Ele me ligou depois e falou, cara, perdi. Porque também alguém disse para ele que fazer um aplicativo de van era muito legal e o cara ia ficar no ponto do ônibus vendo a van chegar porque ele tá com pressa e tal. Whatever. Então, minha recomendação, acho que para todo mundo tá aqui, sabe, querendo sair um pouco do básico, mas do óbvio, só garanta que você não tá jogando o jogo errado, sabe? Aí, obviamente, você acompanha o Lázaro, porque ele sempre dá premissa de um negócio campeão, sabe? O negócio tem que ter, sabe, tem que ter margem, o negócio tem que ter tal, então siga as premissas, mas... Na opinião a escolha de onde jogar é mais importante até do que jogar o jogo. Concorda, sabe por quê? Mais importante do que ir pra guerra é com quem você tá na guerra. É a mesma coisa, você concorda? Tem guerra que eu falei, cara, tô na guerra. Cara, não era nem pra você estar nessa. Exato. Como contar pro cara que o problema não é o lutador, não era nem... É a guerra errada. Então, quanto cara. Só que qual que é o problema dos empresários? É muito difícil. Principalmente a rapaziada tem esse desafio de largar o osso. Largar o osso, cara, é muito difícil. Por isso que parece que pro homem largar o osso é um atestado de incapacidade, sabe? Parece que é uma publicação, algo público que eu não fui capaz. É o contrário, bicho. Você é um ser pensante. Reprograma, muda, pivota, muda um produto seu. Por exemplo, quantas pessoas eram apegadas num produto, cara, o produto não tá vendendo, descontinua ele, lança outro, cara. Irmão, em 2016 eu fui capa do Valor Econômico e acho que da Veja São Paulo falando o seguinte, Lázaro, ex-xodó do Silvio Santos, monta o seu próprio baú. Investe 25 milhões em clínicas de mapeamento genético, capa. 4 meses depois o negócio virou pó. Porque o banco que ia comprar a clínica nos Estados Unidos não pagou. Eu lembro quando você contou essa história. E aí? Pronto, sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. É isso. Todo mundo perdeu dinheiro e acabou. E a vergonha, né? Porra, 4 meses antes eu tava lá no Valor, tal, tinha gente que encontrava comigo. E aí, aquele negócio que saiu no Valor, eu te vi no Valor Econômico. E aí, eu te vi na revista Veja. E aí, como é que foi? Eu falei, quebrou, virou pó. Entendeu? Por quê? Porque o banco não pagou. Mas você sempre teve uma característica muito, muito boa, que eu admiro, porque eu gosto dela. O Flávio tem muito isso também, que é você ser pragmático, cara. Você tem que ser pragmático. Empreendedor, empresário tem que ser pragmático. Ah, tá vindo o leão. Pô, de quem que é o leão, bicho? Não interessa de quem é o leão. O leão veio e resolve. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, acho que muito mais o empresário, o empreendedor olhar e reconhecer os fatos brutais do negócio dele e falar assim, eu preciso resolver isso aqui. Fim de papo. Fim de papo.
Então, tem coisas que nasceram para ser feitas. Meu irmão, se deixar aqui, nós vamos ficar conversando, vai dar 3 horas, porque a gente já finalizou e voltou de novo. E voltou pro assunto, não vai ter jeito. verdade. Mas galera do Padrinho, espero que vocês tenham gostado. Cara, esse cara é um jovem brilhante. Vocês vão ainda escutar muito falar do homem. Tem 38 anos, irmão. Imagina quando ele tiver com 56 da minha idade, que monstrengo que vai ser. Bíceps, porra. Eu só quero esse bíceps. Vai ver o monstrengo que esse cara vai estar, irmão. Então, Caio, muito, muito obrigado. Tamo junto. Fiz o cara sair de Vila Nova Conceição pra vir em Alphaville, irmão. Porra. Prazer enorme, fiquei cara. honrado, irmão. Fiquei honrado. Quando desligar aqui, ainda vai ter resenha pós-podcast. Gente, obrigado. Espero que tenha gostado do episódio. E lembrando de uma única coisa. Precisou fazer logística no Brasil, país continental, Logplace. Logística inteligente. Se você tem e-commerce, especialista em e-commerce, principalmente na região norte e nordeste, não esquece. Quer fazer reestruturação? Grupo Optimize. De auditoria, contabilidade, consultoria, jurídico para tributário, jurídico para stressing, tá? Todo o planejamento estratégico, tático está lá dentro. Hoje, talvez um dos maiores grupos com mais gente lá dentro para te atender do Brasil. Então, Optimize Consult, Grupo Optimize Consult, vai lá, clica no link e conhece essa turma. Abraço e até a próxima.